Eu concluí agora a leitura do livro A Chave Mestra do Universo. E é interessante, né, que em algumas partes ele fala, o autor fala, que é o Pablo Marçal, que a gente deve transbordar. Essa é uma coisa que é uma fala dele que é muito recorrente, né? Ele fala sempre em transbordar. E o mais interessante que eu achei com o término dessa leitura é que quando a gente termina, a gente começa a ver que o que ele deixou para o último capítulo, ele vem falando desde lá do começo, mas não de forma clara. Quando chega no final, ele diz: a chave mestra do universo é essa. E aí a gente começa a analisar, né? Vai analisando, ele falou, em tal capítulo ele falou isso, em tal capítulo, só que o fato dele não dizer essa é a chave, te deixa numa nuvem de fumaça, mais ou menos assim, que eu entendi, te deixa numa nuvem de fumaça. E às vezes a gente precisa de uma frase mais contundente, né? De uma frase mais clara. Para algumas pessoas, talvez, lá no começo já entenda e continua a leitura, mas já sabendo qual é o objetivo principal, final daquele livro, qual é o propósito. E me fez lembrar de um livro que eu li há muitos anos atrás, que é um livro do Andrew Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E é um livro muito bom, é um livro com muitos exemplos também, mas que ele diz, né, que só vai falar no final e pede para que as pessoas não leiam, não pule direto para o final, que leiam o livro completamente. E aí, quando chega lá no final do livro, a questão de tudo, o resultado de tudo é apenas uma frase simples, mas que aí a gente pensa assim: é isso? É só isso? E é só isso. Na realidade, quanto mais a gente aprende, a gente vê que as coisas mais simples são aquelas coisas que resolvem o que há de mais complexo. Às vezes você está numa situação tão desafiadora que você imagina assim: não vai ser fácil resolver isso aqui. E fica procurando medidas complicadas, medidas complexas, quando na realidade ela é muito simples. Como, por exemplo, lá no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Termina lá no final e ele diz: faça aos outros aquilo, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ou seja, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, é uma simples frase, mas que traz um poder incrível, uma sabedoria impressionante mesmo. Se eu vou fazer aos outros só o que eu gostaria que fizesse comigo, se eu gosto de ser amada, então eu vou demonstrar amor para as outras pessoas. Se eu gosto de ser bem tratada, eu vou tratar bem as outras pessoas. Por quê? Porque o que eu gosto que faça comigo, se eu fizer com a outra, obviamente que eu vou receber em troca. E mais uma vez, entra aquela coisa da semeadura e da colheita. Eu recebo muito mais do que o que eu dou. Como, por exemplo, você planta um grão de milho, aquele grão de milho vai te dar uma espiga com vários grãos de milho. E aqueles vários grãos de milho, se for replantado, chega um momento que ninguém consegue contar. Então é simples e ao mesmo tempo complexo. Mas a gente tem que procurar o simples. E aqui no livro A Chave Mestra do Universo, como eu falei, né, desde o começo vem contando, vem dizendo, mas quando chega lá no finalzinho, já no último capítulo, que ele diz, né, a frase ela é até impactante. Existe uma chave
que destranca todas as portas do mundo, mas ela não abre. E aí eu li o livro todinho, quando chegou nessa parte que já é no finalzinho, eu fiz assim: existe uma chave que destrava, né, todas as portas do mundo, mas ela não abre. Aí você fica, né, antes de começar a dar continuidade na leitura, você para um pouquinho e fica pensando, porque é interessante. E aí vem, né, na continuidade. É o relacionamento, é o que hoje se fala muito, network, né? É o relacionamento, é você se conectar a outras pessoas, conhecer. Se eu tenho um desejo enorme de me tornar palestrante, então eu tenho que me conectar com alguém que promova eventos, palestras, alguma coisa nesse sentido. Só que só o fato de eu me conectar com essa pessoa, eu conhecer uma pessoa que realiza eventos, uma pessoa que tem uma casa de eventos, que promove e que tem acesso a outras pessoas. Só eu conhecer essa pessoa, o que aconteceu? Destravou, né? Essa chave destravou. Mas ela abriu a porta? Não. Porque o que vai abrir a porta é o meu valor, é o meu conhecimento, é o que eu posso passar para a pessoa. Assim como todo mundo, quando você conhece, toda pessoa que você conhece, ela destranca, né? Ela destranca uma porta, mas ela só abre a partir do momento que você passa confiança. Não é forçado, é com a continuidade, quando você vai conhecendo a pessoa. E aí o que acontece? A pessoa passa a confiar em você pelo que você age, pelos seus valores, pelo que você pode dar em troca. É isso que vai abrir a porta, é a confiança. E outra coisa que desde o começo do livro, é o segundo livro que eu já estou lendo dele, que ele fala do transbordo. É de passar para as outras pessoas o que você aprende. Às vezes você não é tão simples, mas você mesmo não sabia. Por que você não transborda? Por que você não passa para as outras pessoas? Algumas vão ignorar, talvez muitas vão ignorar, mas em alguém vai destrancar uma porta. Destrancar e, consequentemente, vai abrir. O abrir vai depender de você. Então eu resolvi fazer isso aqui para transbordar na vida de outras pessoas. E aconselhar, né? Leia livros, porque cada vez que você termina um livro, sempre fica uma lição, sempre fica algo para te engrandecer, para abrir a tua mente. E com uma frase que já está mais do que batida, que muitas pessoas falam, mas que vale a pena repetir, uma frase do Einstein que diz que quando uma mente se expande, ela jamais voltará a ser como era antes. Quando alguém quebrou uma confiança, você tinha uma confiança muito grande, de repente você vê que não é aquilo, que é totalmente diferente, pronto, não tem como voltar atrás. A sua mente, ela já abriu, você já tem esse conhecimento, não volta mais, não volta. Então, toda vez que você faz uma leitura, você está expandindo a sua consciência, você está criando novas trilhas neurais. O seu cérebro está se expandindo e, como hoje é muito falado também, da neuroplasticidade, né? A neurociência diz que o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade, é o poder de se regenerar, o poder de multiplicar, de criar novas trilhas neurais, e isso faz com que o seu cérebro se mantenha jovem. O fato de você estar aprendendo cada dia e ensinando, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. 2 vezes você está transbordando. E esse transbordo, o maior beneficiado nesse transbordo é você. Exatamente você. Olha que coisa incrível. Que coisa incrível, né? É você transbordar
e ser o maior beneficiado tá te livrando aí até de doenças degenerativas do cérebro, como por exemplo, Parkinson, Alzheimer, essas coisas aí de demência, né? Então você tá cuidando da sua saúde de uma forma que você nem sabe. Mas só o fato de você estar transbordando está fazendo tudo isso. E eu quero concluir aqui essa minha fala com mais uma dica de leitura. Eu vou te indicar, além desse livro, né, que eu acabei de ler agora, A Chave Mestra do Universo, do Pablo Marçal, um livro excelente, excelente mesmo. Eu vou te indicar também esse livro aqui, Liberte a Sua Menina Interior e Viva a Magia. É um livro, ele é fininho, mas é bem conciso. E só para você ter uma ideia, às vezes a mensagem ela é bem pequenininha, mas o poder dela é exponencial. Eu não vou falar hoje de nenhum capítulo desse livro, mas eu vou só falar uma frase aqui que eu coloquei no prefácio, né? Como criadora do método LSMI e estando diante da sua eficácia, é angustiante observar mulheres deixando de viver as suas melhores experiências de vida, as melhores experiências da sua vida. Por quê? Porque aqui eu trago o método que eu utilizei, que eu usei na minha vida, que eu apliquei na minha vida para libertar minha menina interior e viver uma vida mágica, com muita saúde, muita felicidade e plenitude. Então, a partir do momento que eu sei disso, eu sei que existem passos que, se forem seguidos, você vai, se você seguir os passos direitinho, você vai ter uma transformação total, vai ter uma nova vida. Porque nós trazemos dentro de nós as sementes de várias versões. Então, por que não escolher viver a sua melhor versão? Porque aquela que está te deixando deprimida, deitada lá em cima de uma cama, e muitas vezes jogada no chão, quando você está tão desesperado que você chega a se trancar em um banheiro e chorar, aquela dali é só uma versão. Mas existem várias dentro de você que você pode viver. E o fato de você não saber os passos de como conseguir isso faz com que você viva a sua pior versão. Então o que é que eu digo aqui? Conhecendo o método como eu conheço, é muito difícil ver pessoas estarem vivendo a sua pior versão. E por quê? Porque falta o conhecimento. E a gente sempre é bom colocar as palavras de Jesus, que é a base de tudo, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E aí, tem uma outra coisa aqui, que em uma outra parte eu falo, não, eu vi hoje, eu falo aqui, né? Eu já tinha falado antes, mas como é uma coisa que é muito recorrente, aqui no livro dele ele também fala, né? Não adianta você só saber. Não adianta só saber. Você tem que praticar. O primeiro passo é saber. O segundo é fazer. E o terceiro é receber. Essas 3 frases que foram tiradas aqui desse livro, eu fiz uma anotaçãozinha, porque hoje, quando eu leio, sempre eu tenho um caderninho do lado, para ir anotando as partes mais interessantes, porque nem sempre a gente grava tudo, né? Nem sempre você aprende tudo, mas existem frases que devem ser escritas, né? Você pensa, essa aqui é tão interessante que eu não vou esquecer. Mas é muita coisa, são muitas informações, você acaba esquecendo. Então, uma dica é, escreva, anote, tenha sempre um caderninho do lado para você anotar as coisas que você acha mais importante, que foi uma virada de chave na sua vida. Então, é muito bom saber, mas é mais importante ainda fazer, é praticar. E uma das coisas que a gente deve fazer é transbordar, passar para a vida das outras pessoas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo o link desse livro aqui. O livro com os 4 passos para você libertar sua menina interior e viver uma vida mágica. Mas lembre-se,
tem que praticar, tem que colocar em prática. E não é difícil, não é difícil. No começo é desafiador, mas com a continuidade, você acha tão prazeroso que tudo se torna natural. Naturalmente você vai fazer o que deve ser feito. E é esse o meu recado para hoje.